Esse Jesus que ressuscitou disse assim em Mateus capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, diz o texto, primeiramente, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então esse Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, ele apresenta um aparente paradoxo, porque sendo ele destinado a judeu, o autor do Evangelho de Mateus escreve primeiramente com o intuito de comprovar que Jesus Cristo é da linhagem de Abraão, Jesus Cristo vem da nação israelita, Jesus Cristo de alguma maneira pertence para aqueles que são seus, e esses que são seus são os judeus. Esse é o Jesus Cristo, que ele começa tentando explicar para o judeu que as profecias se cumpriram. E quando ele chega no Mateus 28, quando ele chega no capítulo 28, ele proclama a legítima autoridade de um Jesus que agora é Senhor de todas as nações, não mais exclusivo da nação israelita. Agora o Senhor que é discípulo de todas as nações. O autor do Evangelho de Mateus, ele, durante todo o enredo do livro do Evangelho, ele nos traz a confirmação profética, ele nos traz a confirmação genealógica, veterotestamentária, messiânica a respeito de Jesus. E no final do livro, ele nos traz a característica de um Jesus universal. Mateus 1, Jesus é filho de Abraão e Jesus é filho de Davi. Mateus 28, Jesus quer discípulos de todas as nações. Portanto, sai de cena aqui nesse texto, por isso que eu acho que ele é um tanto quanto paradoxal. Sai de cena nesse texto toda aquela barreira, todos os limites que o Antigo Testamento colocava em relação a outros povos adorarem a Deus. Sai de cena. Agora, Deus não quer mais apenas judeus circuncidados. Deus não quer apenas isso. Quer também, mas não é apenas isso. Agora, Deus, Jesus, quer preto, quer branco, quer alto clero, baixo clero, quer empresário, quer trabalhador, quer rico, quer pobre, e quer de todo lugar do mundo, quer de todas as nações. Deus agora quer todo mundo, Jesus quer todo mundo, e o que identifica todo mundo com Jesus não tem nada a ver com sangue, agora tem a ver com a fé. Pela fé da qual esse Jesus utiliza para te transformar a sua própria imagem segundo o poder de Deus. Agora é pela fé. Não tem mais barreira, não tem mais limitação. O templo, os reis, os profetas, o sábado, tudo de alguma maneira está simbolicamente representado em Jesus e agora está disponível para todos, por meio da fé. Não se trata mais de ter o sangue de Abraão vertendo na veia, correndo na veia do seu corpo. Agora é sobre ter o Espírito Santo da promessa. Não é mais sobre ser ou não ser circuncidado. Agora é sobre ter ou não ter o Espírito Santo. Essa é a nossa aliança. Ter ou não ter o Espírito Santo. Por isso que esse texto apresenta um aparente paradoxo para os seus leitores originais. Esse texto, quando eu leio, para mim ele tem um significado muito grande. Eu já preguei muito sobre esse texto. Eu amo esse texto. Mas ele é muito emblemático também. Ele é emblemático porque a música que nós cantamos, Jesus ressuscitou e hoje vivo está em mim, eles tiveram uma experiência um tanto quanto diferente. Jesus ressuscitou e de fato eles viram esse Jesus primeiramente morrer. E eles não participaram apenas da experiência que eu e você participamos de ter Jesus vivo. Não, eles viram Jesus vivo. Nós sentimos Jesus vivo. Eles viram com os próprios olhos Jesus vivo, com o corpo glorificado, ressurreto.
E essa imagem foi tão escandalosa para alguns que o texto aqui da grande comissão diz que alguns duvidaram. Outros, no entanto, adoraram. Para esses que adoraram, eu acredito que a experiência foi tão intensa de presenciarem, de vivenciarem o próprio Jesus morrer e com os próprios olhos, aquele homem que havia morrido, agora estava na frente deles com o corpo glorificado. É a ênfase, inclusive, da pregação de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos, Jesus morrer e foi vocês que mataram, e esse Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa experiência foi tão única que eles adoraram ao Senhor. Eu acredito que para alguns desses discípulos foi a confirmação que de fato Jesus tinha parte com Deus. Por isso que é emblemático. É uma mensagem, a grande comissão, esse texto da grande comissão, ele nos apresenta que a origem da mensagem ela é emblemática, porque o Jesus ressurreto, ele não é apenas o propósito da mensagem. O Jesus ressurreto, ele não é apenas a mensagem do Evangelho, o fim, o objetivo da nossa pregação. Não, ela é a origem. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar os mandamentos de Jesus. Esse ide, ele vem de um Cristo ressurreto. E essa experiência foi tão absoluta na vida de alguns discípulos que, mesmo diante da iminência de perderem as suas vidas por sustentarem essa verdade, não importava, perderam mesmo as suas vidas e não se importavam com isso, porque eles haviam percebido, visto, tocado em um Jesus ressurreto. Por isso que esse texto é emblemático. Eu gosto desse texto porque ele, além de ser um texto um tanto quanto paradoxal, é emblemático, e eu acho que ele, de alguma maneira, ele toca numa tensão fundamental na nossa fé. A grande comissão é para nós todos. Jesus aqui nesse versículo, nesses versículos, nesse contexto, não está apenas comissionando os seus 11 discípulos, que ali estavam, ou mais. Jesus está comissionando todos. E é tão sério, tão importante aquilo que Jesus estava dizendo, a sua ordem, o seu ordenamento, aquele momento onde Jesus está atribuindo responsabilidade para os seus discípulos, é tão importante que Jesus lembra eles que a autoridade pertence a Ele. É tão importante aquilo que Jesus vai dizer que Ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus evoca para si toda a autoridade. E vindo de um corpo glorificado, de alguém que estava morto, aquelas palavras tinham realmente uma profundidade, uma tensão, tocava neles de uma forma única. E esse Jesus que olha para eles e diz: olha, vocês vão porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é porque essa ordem de ir é importante. Vão, eu tenho autoridade, vão. O que eu estou dizendo para vocês é porque eu tenho autoridade, portanto vão. E eu tenho autoridade e eu estou falando da minha autoridade porque eu quero que vocês vão em meu nome. Vocês não vão não apenas vão ir porque eu estou mandando, mas vocês vão fazer em meu nome, discípulos em meu nome, e vão batizar esses discípulos em meu nome. Vocês vão batizar esses discípulos em meu nome. Vocês têm autoridade. Eu estou delegando vocês, eu estou nomeando vocês, eu estou comissionando vocês para irem. E esse texto nos fala, portanto, de um por quem? Por Jesus, em nome dele, por meio dele. Nos fala o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar os mandamentos de Jesus. Fala quem? Discípulos de todas as nações. Por onde? Por todas as nações. Quem deve fazer? Todo aquele que reconhece a autoridade de Jesus. Por quanto tempo deveriam fazer isso? Até o fim dos tempos. Esse até o fim dos tempos, na minha opinião, ela é uma confirmação legítima de que esse texto é para nós, porque aqueles discípulos que ouviram já morreram e Jesus ainda não voltou, portanto a ordem ainda está vigente. Ainda temos que fazer discípulos.
Mas quando eu analiso o texto, eu vejo um de quem, vejo um onde, vejo por quanto tempo, vejo um para quem. Mas eu confesso que falta no texto talvez um como. Como eu vou fazer isso, Jesus? Como eu vou fazer discípulos em todas as nações e, principalmente, como eu vou fazer eles guardarem os seus mandamentos, obedecerem aos seus mandamentos, reconhecendo a sua autoridade legítima? Como eu vou fazer isso, Jesus? De que forma? Porque eu entendo que fazer discípulo e fazer alguém guardar os mandamentos de Jesus Cristo é muito mais do que mera troca de informação. Por exemplo, agora eu acredito que eu estou pregando a palavra do Senhor. Mas eu não sei de fato se vocês vão guardar e obedecer tudo aquilo que eu estou falando aqui. Não sei, espero que sim. Espero muito que sim. Mas um fazer discípulos e, sobretudo, com que esses discípulos guardem os mandamentos de Jesus, para mim, está muito mais ligado com aquilo que eu faço do que com aquilo que eu falo. Fazer discípulo e fazer com que alguém guarde os mandamentos de Jesus está primeiramente muito mais ligado com a minha condição de ser discípulo de Jesus. Isto é, com a minha condição de ser parecido com Jesus. Se eu não for parecido com Jesus, se eu não for semelhante a Jesus, que é a maior ambição do nosso discipulado com Cristo, eu não vejo que as pessoas serão convencidas a guardarem, a obedecerem os mandamentos de Jesus. Porquanto eu acredito que elas primeiramente precisam ver Jesus na sua vida, na minha vida. E aí talvez eu crie uma esperança de que, vendo Jesus em nós, a expressão de Jesus em nós, talvez essas pessoas vão começar a guardar os mandamentos de Jesus. Isto é, para eu começar a fazer discípulo, eu devo perdoar como Jesus perdoou. Para eu fazer discípulo de Jesus, eu devo buscar ao Pai como Jesus buscou. Para eu fazer discípulo de Jesus, eu preciso ajudar os mais pobres como Jesus ajudou. Eu devo ser misericordioso como Jesus foi. Eu devo ser manso como Jesus foi. Está primeiramente atrelado à minha condição de discipulado com Cristo. Só faz discípulo de Jesus quem primeiramente é um autêntico discípulo de Jesus. Essa é a primeira característica. E eu gostaria de sublinhar essa noite com vocês uma característica de Jesus, para que nós venhamos a pensar sobre ela. A grande comissão foi a última vez que Jesus delegou, enviou, mas não foi a primeira. Os evangelhos nos mostram que esse Jesus Cristo comissionou pelo menos 2 vezes. Uma ele enviou 12 e a outra ele enviou 72 discípulos. E disse: vão. Portanto, essa não foi a primeira. A grande comissão, Mateus 28, não foi a primeira. Foi a última. Mas existe alguns comos. Como fazer discípulo? Como me comportar em uma missão de ir? Em outras partes da Bíblia Sagrada, dos Evangelhos. E eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Ele diz um como. Sabemos que é como Jesus. Mas Lucas, capítulo 10, versículo 3, diz assim: vão. É um outro ide. Para os 72. Lucas 9, os 12. Lucas 10, os 72. Vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Essa é uma característica nossa. Ser como um cordeiro. Ser manso como um cordeiro. O Antigo Testamento é a história de como Deus separa um povo, os transforma, ou pelo menos alguns, em exército, e envia esse exército para a matança, a fim de trazer juízo sobre aquelas nações.
O Antigo Testamento é a história de como Deus envia o seu povo à matança para trazer juízo sobre aquelas nações e conquistar mais especificamente aquela região de terra banhada pelo Rio Jordão. O Antigo Testamento é isso, mais ou menos. O Novo Testamento é a história de como Jesus delega, comissiona a sua igreja, não para a matança, mas para o matadouro, para morrer. Como cordeiro, a fim de ganhar todas as nações, não mais uma nação, todas as nações, e reinar sobre ela. Portanto, o Antigo Testamento é a história de como o povo matou e conquistou um espaço de terra. O Novo Testamento é a forma como Deus envia os seus para morrer como cordeiros para ganhar o mundo, para herdar o mundo. Não conquistar, ganhar, herdar. Guarde isso. Não conquistar. Ganhar, herdar. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 9. Diz assim: Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos como fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. A estratégia muda drasticamente. Na iminência de Deus enviar Josué, ele olha para Josué e diz o seguinte: seja forte e seja corajoso. Na iminência de Jesus enviar seus discípulos, ele diz o seguinte: sejam mansos e sejam misericordiosos. Na iminência de Deus enviar Josué, ele diz: cara, não perca a linha, seja corajoso, seja forte, destemido. Na iminência de Jesus enviar os seus discípulos, é como cordeiros, como ovelhas mansas, enviando a um matadouro entre os lobos. Aqui Deus envia para matança, aqui Deus envia para morrer. Ser manso. Mateus capítulo 5, existe um manual de mansidão para a gente. Mateus capítulo 5 tem um manual de mansidão. É sendo manso que a gente vai fazer discípulos. Não apenas fazer, mas ensinando eles a guardarem, porque sendo manso eles vão perceber Jesus na nossa vida. Se você não entendeu como, Mateus capítulo 5 te dá algumas orientações muito específicas quanto a isso. Como, Senhor? Como ser manso? Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso aqui é fazer discípulo. É ser manso como um cordeiro. É fazer discípulo e ensinando a ser como Jesus. Aqui. Todo ato de violência, na minha opinião, ele é injustificado. Injustificável. E um discípulo de Jesus, diante de um ato de violência, ele se comporta como um cordeiro manso. O discípulo de Jesus, ele, em uma discussão, ele não está preocupado em ganhar. O discípulo de Jesus, em uma discussão, ele está preocupado em ser manso. Isso é difícil para mim, porque eu sou meio persuasivo. E eu vi algumas pessoas fazendo assim com a cabeça, não entendi. É minha confissão, não precisa, né? Eu sou meio persuasivo assim para falar, e falar para mim às vezes é quase que um ato involuntário. Então de repente eu estou diante de uma cena ou de um contexto, uma situação onde alguém falou alguma coisa errada, para eu ficar quieto é muito difícil. E se falou contra mim, é mais difícil ainda. E se me feriu, é mais difícil ainda. É meio que um high level, assim, tipo, é quase impossível.
Mas o discípulo de Jesus é esse. Ele ouve as atrocidades, os erros, vê, percebe. E como que ele se comporta? Como um cordeiro, em silêncio. Porque dessa forma ele está ensinando a ser como Jesus e está fazendo com que as pessoas guardem os mandamentos de Jesus. É difícil esse negócio de perder. Difícil esse negócio de abaixar a guarda. Ser manso. Eu acho que as nossas características diante de algumas situações despertam em nós qualquer animal, menos um cordeiro. Desperta qualquer animal, menos um cordeiro manso. Minha mulher ou meu esposo despertam pior. É verdade. Você tem que ser manso. E se alguém quiser processá-lo, versículo 40, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O discípulo de Jesus, percebendo que alguém quer passar ele para trás, ele faz cara de paisagem. Eu fico tão... Qual é a palavra? Eu não sei a palavra que eu fico, mas eu fico... Porque é difícil, eu também recebo isso com muita dificuldade. Mas é Jesus que está falando. Jesus está dizendo, alguém quer te passar para trás, você vai ser prejudicado. Alguém vai te enrolar, você vai perder dinheiro. Beleza. Tranquilo. Trate bem a pessoa, faça cara de paisagem, ajude. É isso aqui que é fazer discípulo de Jesus. É ser como Jesus, é ser manso, é ser o cordeiro. É fazer com que essas palavras sejam verdades na nossa vida. Difícil. Eu não sei porquê, mas eu sempre prego e volto no Sermão do Monte. Parece que a gente ainda não passou do Sermão do Monte. A gente precisa ouvir ainda o Sermão do Monte. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ser manso, ser como Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Saudarem, cumprimentarem. Sabe aquele irmão que, sei lá, te feriu, te roubou, te passou para trás? Jesus está dizendo, cumprimentar ele. É tão difícil porque eu acho que o mais difícil disso aqui é no trânsito. É ou não é? No trânsito. Eu estava em Tubarão agora e dirigindo, bem férias, né? E parece que quando tem um cara tirando férias na sua cidade, você fica meio que bravo com ele, né? Você vê ele andando, você quer alguma coisa para encher o saco dele. É assim. E eu estava na boa andando e tal. Cara, de repente passou um cara por mim com tanta raiva, tanto ódio, buzinando tão alto. E eu nem sei o que eu fiz. Eu nem sei. Sincero, até agora eu fico pensando, cara, o que eu fiz de errado? E ele estava em 2. E o cara do lado, ele estava tão empenhado em me xingar, que ele chegou a sair com quase que o corpo, assim, xingando e não sei o quê. E eu ouvindo rios aqui, né? Tipo, e eu olhei para aquela situação e só. Deus te abençoe também, querido. Vai com Deus. Mas vai. Tem um poste ali. Não, tô brincando. Difícil. Quer ser manso? Ou melhor, quer ver se alguém é manso? Dá uma voltinha de carro com esse camarada. Aí você vai ver. O convite a ser discípulo, ele é primeiramente um convite a ser.
O convite a fazer discípulo e ensinar a guardar é primeiramente um convite de aproximação com Jesus. E aproximação essa, a tal modo, de tal ponto, de tal forma que você se torna como Jesus, e você se torna manso como Jesus, como um cordeiro, como uma ovelha. Eu, quando penso nesse contraste de que Jesus envia os seus como ovelhas no meio de lobos, eu penso que muitas vezes ide e fazer discípulos é morrer, é ir para morrer. Vão. E talvez vocês morram nesse ir. Mas não tem problema, porque o caminho de discipulado com Jesus, ele é um caminho que te convida para a morte. O verdadeiro evangelho é o verdadeiro convite de Jesus que convida você a pegar a sua cruz, negar a si mesmo. E o convite para ser discípulo de Jesus, se é um convite para a morte, o convite para fazer, ele é praticamente o mesmo também, o convite é para a morte. Na nossa cultura ocidental, talvez nós não venhamos a experimentar o extremo de morrer uma morte física, mas acredito que, pelo menos, para que nós saiamos daqui essa noite com alguma reflexão positiva, é saber que ser discípulo de Jesus às vezes perde, vai perder mesmo. Talvez não vai perder a vida, mas vai perder a discussão. Vai perder discussão, vai perder, não a razão, mas vai sair lesado, às vezes vai perder dinheiro. E tudo bem, ser discípulo de Jesus é isso aí. É você estar pronto para perder. E não fazer nada, e ficar em silêncio. Eu acho que a melhor tradução para mansidão é, uma vez que você se depara com alguém tentando te lesar, você não reage, você não responde a isso. Isso é... Eu não estou dizendo que é fácil de viver, eu só estou transmitindo a mensagem. O problema é de vocês, que vocês vão fazer com essa mensagem aí. Só estou falando o que Deus mandou falar e tranquilo. Como que vocês vão fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Se alguém souber, me convida aí que eu quero saber também. A Bíblia tem um exemplo. Ela nos dá um exemplo de um homem que nos mostra o que é ser manso diante de lobos. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem que nos mostra o que é ser manso no matadouro. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Se você já conhece o texto, já sabe de quem estou falando. Atos capítulo 6, versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, injúrias, falso testemunho. Se levantaram contra Estevão, falando mentiras de Estevão. Se alguém se levanta e começa a falar mentira de você, qual é a primeira reação? Minha e sua, se defender. Ei, isso é mentira. A gente, talvez o melhor animal para nos definir é um papagaio. Isso não é assim? É isso aí. Se alguém começa a falar mal da gente, falar contra a gente, seja na nossa frente, seja por trás, a gente sabe, a primeira coisa que a gente... é justiça, isso não está certo, isso é uma calúnia, malditos e tal, e aí a gente fica indignado. E aqui levantaram mentiras contra Estevão. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, mentira, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
aparência tranquila, calma, como um cordeiro, rosto de um anjo. No capítulo 7, Estevão confirma aquelas palavras de Jesus que premeditou, dizendo que quando eles fossem levados em um ambiente de julgamento, o Espírito Santo colocaria as palavras nas bocas deles. E Estevão, no capítulo 7, fala cheio do Espírito Santo. Até que de repente no versículo 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Lobos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lobos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, como um cordeiro, manso, pedindo perdão para aqueles que o agrediam e o mataram. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma grande característica que nós devemos buscar em Jesus: mansidão. Mansidão. Silêncio, semblante de anjo, vira outra face, que é a túnica da capa. Me forçou a andar 1 milha, ando 2. Eu amo o meu inimigo e eu oro por aquele que me persegue. Cristianismo é o nome disso. E sabendo disso, dessa característica tão nobre que herdamos de Jesus, a mansidão, eu encerro lendo Mateus capítulo 5, também. Versículo 5. Na minha versão, NVI diz: bem-aventurados os humildes. Em algumas versões vão estar bem-aventurados os mansos, porque a palavra grega pode significar gentil. É por isso que algumas traduções optam por mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Não conquistarão a terra, ganharão, receberão. É como age um manso. Vamos falar sobre ganhar o mundo para Jesus? Sobre fazer discípulo de todas as nações? Sobre herdarmos a terra? Mansidão. Se conversássemos com o filho de um general ou um imperador romano e disséssemos a ele essas palavras de Jesus sobre herdar a terra, Jesus ensinou a herdar a terra sendo manso. Eles diriam: isso é bobagem, isso é loucura. Os mansos não ganham nada de ninguém. Quer herdar a terra? Você tem que ser como um leão, derrubar um leão por dia, ser guerreiro, não deixar ninguém te passar para trás. Talvez essa seja a estratégia de muitos de vida, mas a estratégia para ganharmos o mundo para Jesus é sendo manso e um cordeiro como Jesus. Queremos ganhar o mundo para Jesus? Queremos fazer com que o ID seja uma verdade na nossa igreja? Queremos de fato fazer discípulos e fazer com que esses discípulos guardem os mandamentos de Jesus e obedeçam aos mandamentos de Jesus? Temos que ser manso como Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você essa noite.